Eu gostaria de registrar a honra e o privilégio de ter a doutora Maria Raquel compondo essa igreja quarta turma. É a honra para todos, conhecimento, transborda conhecimento, cultura, brilhantismo, mesa no trato. É uma honra muito grande tê-la conosco. Eu agradeço muito, doutor Paulo Chaves. A honra é minha e Vossa Excelência sabe disso. Achei já. A honra e Não briguem por causa da honra. espero que retorne outras oportunidades para renovar o seu brilhantismo, cultura e ensinamentos de toda a ordem. E tem duas Do outro opções. lado, não posso deixar de registrar, em especial gratidão a Biscacheta, pela nímia gentileza de ter aceitado o convite de me substituir por 2 meses e o fez com raro brilho e vulgar talento, mercê de seus altos e incontáveis predicados, densos e abundantes conhecimentos, e, além da simpatia, cultura. E faço não só em meu nome, mas também do gabinete. Obrigada, eu que agradeço. Então, como todo bom mineiro, sempre utilizo aquele cediço axioma, segundo o qual há várias formas de antecipar as coisas. Todavia, só há uma conclusão para o atraso. O atraso é fatal. E valendo-me desse axioma, desde já, por um rasgo excessivo de cautela e extrapolação da recomendada prudência, convido-a para o ano que vem, caso Deus fosse, Nossa Senhora! me substituir maio e junho, deixando desde claro que não aceito recusa. Pedindo com 1 ano de antecedência. Vai entrar de férias de novo, Excelência? Não gosta de 16 férias? Você não períodos. gosta de férias? Tem 16, Distribui, 16 sério. períodos. Não gosta de férias? Evidentemente, não aceito recusa. Nossa Senhora! E eu faço isso e certo também que a senhora é extremamente disputada aqui no tribunal e para aceitar, já estou fazendo justamente isso para evitar qualquer percalço que possa evitar no curso. Doutor Paulo, eu é que agradeço honroso o convite de Vossa Excelência. É para mim uma alegria imensa ficar essa temporada de 2 meses no seu gabinete, né? Já sabendo que é maio e junho, normalmente Vossa Excelência tem predileção por esses meses, né? Para carimbar o passaporte, né? De viagem. Isso. Mas eu agradeço muito, gostaria que Vossa Excelência levasse o meu agradecimento ao gabinete que de forma tão competente, tão gentil, tão generosa me acolheu durante esses meses que eu estive no gabinete e dizer que é uma honra poder aceitar um convite com tamanha antecedência, né? Mas sabendo que é muito bom a gente voltar de onde a gente não queria sair. Muito obrigado. Né? Então, eu agradeço muitíssimo a Vossa Excelência pelo convite e pelas generosas palavras. Muito obrigado, doutor. Algum registro? Tem. Doutor Paulo, eu gostaria de pedir também, vênia, a Vossa Excelência, para fazer 2 registros, e faço os registros por uma questão de ordem pessoal e também de ordem de competência profissional. O primeiro, eu gostaria de registrar a posse do excelentíssimo novo presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Nelson Messias, que foi empossado no último dia 29, e com quem já tive a honra de trabalhar no início da minha vida profissional. Fomos colegas quando trabalhamos juntos na Secretaria de Indústria e Comércio, dividindo a mesma mesa. Então, nós temos assim um conhecimento de raiz, e eu gostaria de que Sua Excelência fosse comunicado dos desejos de uma exitosa gestão junto ao Tribunal, ao TJ, e tenho certeza que o fará com o brilhantismo que sempre fez em todos os cargos que ocupou. O desembargador é de notório conhecimento e um agregador, um
um militante da Associação dos Juízes ferrenho, sempre foi presidente da AMAGES, participou de várias administrações da AMB. Então, eu queria, em meu nome, deixar registrado a alegria de saber que o TJ está nas mãos agora do Dr. Nelson Messias. E também gostaria que, já com um ar de emoção, vamos assim dizer, porque eu me sinto extremamente emocionada ao falar sobre isso, eu gostaria de registrar um voto também de merecimento, de elogio ao desembargador Alberto Diniz Júnior, que foi indicado para assumir a superintendência administrativa do TJ, e o faço também com toda essa emoção, porque eu estou tentando disfarçar, mas vai ser difícil não deixar notá-la, e o faço lembrando que meu saudoso pai, se aqui estivesse, certamente estaria hoje muito feliz. O desembargador é meu irmão, e eu tenho a honra de registrar o sucesso de sua carreira. Então, gostaria que o desembargador Alberto recebesse carinhosamente o meu abraço não só de irmã, mas, acima de tudo, de reconhecimento pelo seu talento profissional. Com minha plena adesão, com a plena... Adesão do Ministério, A nossa adesão, Excelência. Meu nome pessoal é do Ministério Público. Parabéns para toda a família, doutora Cacheto. Parabéns. Eu fico um pouco emocionada, porque meu pai foi do Judiciário há muito tempo, e meu pai foi do TJ durante 50 anos de TJ. 50 anos? 50 anos de tabelionato no TJ. Né, doutor Paulo? Então, eu sei que se aqui estivesse, em outro plano, sei que ele deve estar muito feliz de poder ver que a cria dele, né, vamos assim dizer, está hoje alçando, né, esses postos junto ao Tribunal de Justiça. Só para falar da admiração que tem pelo doutor Alberto, seu pai, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo por muitos anos, suas irmãs, a Tetê, a Larice. Ele conversava demais com seu pai no cartório, começou a trabalhar lá em 1944. Nossa Senhora! E o juiz que foi da época dele foi o doutor Walter Machado. Primeiro juiz da comarca. Primeiro juiz da comarca. Ele não contava... De Pedro Leopoldo. E ele formou em 1938 o Walter Machado, que é pai do Zé Amilcar Queiroz Machado, ministro, desembargador do TRF. Sim. Então, conversavam horas e horas e horas sobre os juízes que passaram ao longo da carreira lá. E até hoje eu lembro o final do CPF dele, 82. Do meu pai. Do seu pai. Eu vejo no tabelionato. Certamente pelas inúmeras escrituras que ele passou, né? Para Vossa Excelência. Escritura de transmissão de imóveis, né? Naquela certamente. praça, tinha a praça, né? Exato. Sim. Pela ordem, com adesão da OAB também às homenagens feitas pela ilustre juíza Maria Cristina. Pois não. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Com adesão também do doutor. Dando sequência, determina o adiamento do processo da sala 1310, de relatoria da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, PJE 14, número 11.323.89, 2014, 503-0167, a pedido da eminente desembargadora, doutora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Determino a retirada de pauta do feito número 17, processo 00-10796, 92-2017, sem vinculação da doutora Maria Cristina, passando a relatoria para mim. Dando sequência, havendo quórum legal, invoca a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária da quarta turma deste egrégio tribunal relativa ao dia 4 de julho de 2018. Lida e aprovada a ata sessão anterior e, dando sequência, proclamam unanimidade os resultados dos embaixo de declaração, tanto aqueles advindos dos processos físicos quanto aqueles oriundos do PJE, na forma da conclusão dos relatores, tal qual nele se contém, ao pregão na forma regimental,
observando os processos físicos e a sustentação à distância. Processo físico número 4 da pauta com sustentação à distância do foro de Juiz de Fora, o RO 1995-2015-054. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, revisora juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela primeira recorrente, presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Indago se está me ouvindo. Tá falando só um pouquinho, excelência. Indago-lhe se está me ouvindo. Conseguindo ouvir um pouco. Melhorou? Não, tá falhando um pouco ainda. Indago-lhe se está me ouvindo. Sim, eu estou ouvindo agora. Melhorou? Sim, um pouquinho, melhorou. Agora sim. Como que faz para colocar que está aqui só observação aqui? Vamos ver o voto. Naquela certa. Certa partes. Certinho. Certinho, lá no cantinho. Outra parte. Mas não veio. Ah, não, eu voto, só o voto. Boa tarde, doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão, por gentileza. Doutor, eu estou vendo aqui que são duas sustentações orais e que envolvem a mesma recorrente e a matéria discutida nos autos é aparentemente a mesma. Indago-se, em razão da brevidade e da objetividade, uma sustentação pode aproveitar a outra. Excelência, a minha intenção de sustentar não seria o caso desse processo do Leonardo de Almeida, 1995, seria em caso de não provimento do recurso contra a equiparação salarial. Tá. E a questão dos turnos. Pois não. Então, no caso do César 1433 seria diferente. Ah, tá, pois não. Então, doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. A matéria. Ok. Estou conhecendo os recursos ordinários da reclamada e do reclamante e no mérito do parcial provimento ao recurso da reclamada para 1. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrente do reajuste de 12% sobre o salário base e reflexos. 2. Determinar que as diferenças de adicional noturno nas horas prorrogadas, além das 5 horas, devem observar o percentual legal, vencida parcialmente esta relatora, que também limitava as diferenças advindas pelo labor noturno com observância da hora ficta apenas até as 5 horas. E dou provimento parcial ao recurso do reclamante para 1. Determinar o pagamento de horas extras a partir da sexta diária ou 36ª semanal não cumuláveis no período imprescrito, em que o reclamante elaborou em turnos alternados em jornadas de 8 horas diárias, observado o divisor 180 e demais parâmetros fixados na sentença, adicional a reflexo. 2. Determinar a observância do divisor 180 para o cálculo do adicional noturno das horas laboradas além da 8ª diária e das horas extras decorrentes da não observância do intervalo entre a jornada deferidos ao reclamante nesta ação, bem como para deferir, observar a prescrição, diferenças de horas extras e adicional noturno quitados pela adoção do divisor 180, com reflexos em repouso semanal remunerado. Orientação jurisprudencial 494, SDI 1 do TST. Aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e de todos em FGTS mais 40%, como se apurar a liquidação de sentença. 3. Acrescer a condenação no período imprescrito o pagamento de 1 hora em itinere diária, 30 minutos em cada crecho, conforme se apurar pelos cartões de ponto carreados aos autos,
observados o divisor 180 e demais parâmetros fixados na sentença, adicional reflexo, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Essa é a conclusão do voto. Pois não. Doutor Dagos quer fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e ilustres servidores presentes. Uma boa tarde. Excelências, no que diz respeito à equiparação salarial, eu gostaria de consignar expressamente que, com a contestação, foram carreados ao processo histórico profissional e a evolução funcional do reclamante e do paradigma. Desses documentos, excelências, surge que o reclamante ele foi admitido em março de 2006 para desempenhar a função de manobrador e tendo sido posteriormente promovido à função de agente de estação em janeiro de 2008 e agente de estação plena em julho de 2011. Ocorre, excelências, que o histórico de lotação juntado aos autos deu conta de que o reclamante ele era lotado em Conselheiro Lafayette, no pátio Joaquim Mutinho, da supervisão de pátios e terminais de Conselheiro Lafayette. Já o paradigma Alexander Antônio de Almeida, ele era lotado em localidade diferente. Ele estava lotado, aliás, em Brumadinho, Alberto Flores, na supervisão de pátios e terminais do Barreiro. Portanto, há uma diferença, excelência, um fato impeditivo à equiparação salarial, sendo certo que os dois trabalharam em localidades distintas, e isso é exatamente essa hipótese cogitada no artigo 461 e no item 10 da súmula 6 do Coleno TST, como fato impeditivo do pleito equiparatório. Em relação aos turnos, excelência, os turnos eles são objetos de negociação coletiva com o sindicato da categoria, que referenda, está expressamente nos instrumentos coletivos, carreados com a defesa também, de que a jornada em turnos está limitada a 8 horas. É exatamente a hipótese cogitada na súmula 423 e na súmula 38 dessa egrégia corte. Então, não houve extrapolação da jornada de 8 horas no instrumento coletivo. Ele foi firmado no limite da jurisprudência. Portanto, reitero as demais razões de recurso, peço pelo provimento do apelo da MRS Logística. Muito obrigado. Pois não, doutor. A senhora mantém o voto, doutora? Estou mantendo o voto, porque quando a equiparação salarial, nós entendemos que no que diz respeito à localidade, embora o artigo 461 da CLT exija labor no mesmo município, a jurisprudência prevalente dos tribunais trabalhistas entende que o trabalho na mesma região metropolitana é apto a ensejar a isonomia. Nesse sentido, a súmula 6, item 10 do TST. O conceito da mesma localidade que trata o artigo 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, a municípios distintos, que comprovadamente pertencem à mesma região metropolitana, isso entre aspas. Né? Pelo exame dos concretos de trabalho, as fichas de registro financeiras do reclamante, por 144, 152, 186, 222, e do paradigma Alexander Antônio de Almeida, por 151, 187, 221, verificam que o reclamante foi admitido em 20 de março de 2006 para o desempenho da função de manobrador e foi promovido a função de agente de estação em janeiro de 2008 e a função de agente de estação plena em julho de 2011, dotado durante todo o período contratual no município de Conselheiro Lafayette. E o paradigma foi admitido em 1º de março de 2005 para exercer a função de manobrador. Foi promovido a função de agente de estação em dezembro de 2006 e a função de agente de estação plena em julho de 2011, lotado durante todo o período contratual no município de Brumadinho. Os municípios de Conselheiro Lafayette e Brumadinho compõem a região metropolitana da cidade de Belo Horizonte. Vale dizer, o reclamante paradigma Alexander Antônio de Almeida trabalhava em municípios que pertencem à mesma região metropolitana, o que observa o artigo 4.1 da CLT, o entendimento da súmula 6, item 10 do TST. Então, por essas razões que estou mantendo meu voto quanto à equiparação salarial e quanto às horas excedentes à 8ª, 2 turnos, horas extras, além de sexta diária e 36ª semanal, em recurso de ambas as partes, o juiz de origem condenou a reclamada ao pagamento de horas extras apuradas além da 8ª hora diária, apuradas a partir dos cartões de ponto anexados, em observância do artigo 242 da CLT.
E o reclamante insiste no pedido de diferimento de horas extras, além da cesta diária, 56ª semanal, ao fundamento invalidado das normas coletivas pelo labor habitual em horas extras. Afirma que a habitualidade de horas extras realizada está comprovada pelos cartões de ponto e perícia técnica constante dos autos. Sustenta haver com claridade o contido na súmula 38 da regional e ser aplicável ao caso o entendimento da orientação jurisprudencial 274 da SDI 1 do TST. E eu destaco que os horários cumpridos pelo reclamante, a exceção do intervalo intrajornada, foram considerados fidedignos, na forma como consignados nos cartões de ponto FOS 94-140. Eu estou ainda ressaltando aqui no meu voto que a Constituição da República, em seu artigo 7º, inciso 14, limita a jornada daquele que trabalha em turnos ininterruptos e revezamento em 6 horas, ressalvada a possibilidade de elastecimento desse tempo por meio de negociação coletiva, podendo se estender até 8 horas, na forma de inciso 3, referido ao artigo constitucional. E nos reescritos termos da súmula 423 do Tribunal Superior do Trabalho. Aqui eu transcrevo a súmula que estabelece que a jornada superior a 6 horas é limitada a 8 horas por regular negociação coletiva. Os empregados submetidos a turnos ininterruptos e revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extras. Então, todavia, os honorários consignados aos aludidos cartões de ponto pertinentes ao período anterior a março de 2013 demonstram a saciedade e prática habitual de horas extras, o que impõe a declaração de invalidade do aludido regime. Repito que, em que pesa o fato de haver norma coletiva respaldando a adoção do labor do reclamante no regime de turnos ininterruptos, a realidade apresentada pelos registros colacionados aqui demonstra que, nesse interregno, o reclamante laborou em jornadas diárias que extrapolaram o autorizado normativamente. Assim, não se a falar em respaldo legal, convencional ou jurisprudencial para tal prática. Aí eu transcrevo a súmula 38 regional, que orienta pela invalidade da pactuação aqui vivenciada. E, por fim, eu ressalto ainda que o artigo 242 da CLT aplicável às ferroviárias prevê que as frações de meia hora superiores a 10 minutos serão computadas como meia hora. Registro que a inserção do reclamante em jornadas especiais não afasta a aplicabilidade de tal dispositivo, bastando que pertença à categoria dos ferroviários, como é o caso. É nesse sentido que eu dou provimento para crescer a condenação, observar a prescrição, o pagamento de horas extras a partir da sexta diária, 56ª semanal, não cumuláveis, no período imprescrito, em que o reclamante laborou em turnos alternados em jornadas de 8 horas diárias, observar as divisões 180 e mais parâmetros fixados na sentença. Adicional reflexo. Pois não. Doutora Maria Raquel, a senhora acompanha? Eu estou de acordo, Excelência. Como terceiro votante, também acompanha o erudito voto. Não havendo divergência, assim se decide. Próximo. Processo número 2 da pauta física, o RO 1433-2014-054. Relatora, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, revisora juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim e vota em terceiro desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito doutor Guilherme Nogueira Santos, pela segunda recorrente do Foro de Juiz de Fora. Presente. Renova os cumprimentos, doutor. E indago se o senhor quer se reportar às razões já expostas na brilhante sustentação. Pode dar até a conclusão. Excelência, na verdade, são matérias diferentes. Então, está certo. Apenas a conclusão, doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo os recursos ordinários das partes no método do desprovimento parcial. Auda reclamada para determinar que na apuração das diferenças adicional noturno seja aplicado o percentual legal 20% nas horas prorrogadas, quando o autor cumpriu jornada mista, na forma dos cartões de ponto. Cumprida integralmente a jornada no período noturno, as horas prorrogadas deverão ser quitadas com adicional convencional, observância e vigência dos instrumentos. Em ambas as hipóteses, mantida a autorização de dedução dos valores quitados pela reclamada, título de adicional noturno. Audo reclamante para declarar que ele integra a linha B do artigo 237 da CLT, devendo todo o tempo em que ficou à disposição da reclamada ser considerado como defetivo trabalho, artigo 328 da CLT. Aqui incluídas as horas de passe e de prontidão, e para condenar a reclamada, observar a prescrição quinquenal, ao pagamento de diferenças de horas normais, bem como diferenças de horas extras, com reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio, 13º salários, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. Altera o valor da condenação para R$ 65.000, com custos de R$ 1.200 pela reclamada. Pois não, doutor, com a palavra, doutor.
Excelência, renovo os cumprimentos a todos. A respeito do enquadramento na categoria B, e eu gostaria de ponderar diante de Vossas Excelências que, conforme o relato da petição inicial, como maquinista, o reclamante, ele trabalhava a bordo das locomotivas. A sua atividade principal era a condução das locomotivas. Então, basicamente, todo o trabalho dele foi exercido no interior das equipagens, né? Além disso, de acordo com o glossário do setor ferroviário, que foi editado pelo DENIT, o pessoal da equipagem é o pessoal de serviço a bordo das composições. Se o reclamante, como maquinista, sempre trabalhou a bordo das locomotivas, e de acordo com a definição do DENIT, o pessoal de equipagem é aquele que trabalha a bordo das composições, o obreiro é também integrante da categoria C, Excelência, assim como auxiliar de maquinista e um inspetor de tração. Excelência, o artigo 237 da CLT ele prevê de forma cristalina o enquadramento do pessoal da equipagem de trens em geral na linha C. E não bastasse o enquadramento legal, a entidade sindical que representa o reclamante sempre firmou acordos coletivos com a RE, isso é objeto das negociações coletivas, enquadrando como categoria C, ao lado também dos auxiliares e inspetores. Tanto é verdade que o reclamante ele recebia horas de prontidão e horas de passe que só são pagas àqueles integrantes da categoria C do artigo 237. E a própria súmula do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 446, também enquadra o maquinista na categoria C. E com relação ao dano moral, o reclamante, eu gostaria de ponderar, essa é uma matéria até de amplo conhecimento de Vossas Excelências. O maquinista, ele faz inúmeras paradas nas estações. Os laudos periciais, as atas de audiência juntadas com a defesa a título de prova emprestada, elas demonstram amplamente que o reclamante ele não sofria restrição de uso ao banheiro, além de que os banheiros das locomotivas eles estavam em plenas condições de uso, porque eles eram constantemente higienizados. O laudo produzido na reclamação trabalhista ajuizada por Jailton Antônio de Farias, também oriundo da Vara do Trabalho de Congonhas, no quesito 13, o perito afirma que a higienização das locomotivas, abre aspas, é realizada em pontos próprios e definidos pela reclamada. A título de exemplo, cita-se os seguintes pontos: Pátio Coronel Guedes, P17, Santa Rosa, Posto 250, Casa de Pedra, Alberto Flores, Sazedo, Andaime, entre outras estações. Portanto, Excelências, a recorrente demonstrou que as locomotivas conduzidas pelo reclamante eram constantemente higienizadas e ele não sofria qualquer forma de pressão para deixar de parar as locomotivas quando necessitasse. Até porque os maquinistas da MRS, eles não necessitam de autorização para parar as locomotivas. Eles podem apenas informar as paradas ao Centro de Controle Operacional apenas por questões de segurança. E eu ainda solicito a atenção de Vossas Excelências para o fato de que a monocondução já foi declarada lícita por essa Egrégia de Justiça do Trabalho em várias oportunidades, em diversos acórdãos. Inclusive, também foram acostados com a defesa. E os laudos também comprovam que o regime de monocondução, inclusive adotado pela maior parte das companhias ferroviárias do mundo, ele não gera risco para um maquinista, porque o maquinista, embora sozinho na locomotiva fisicamente, ele tem o apoio constante do Centro de Controle Operacional. Assim, considerando que ainda com o maquinista, no caso do reclamante, ele conduzir locomotivas modernas, higienizadas e climatizadas, certamente a condenação ao pagamento de indenização ela não poderia subsistir. Por isso eu reitero todas as matérias apresentadas do recurso ordinário e peço pelo provimento, Excelências. Muito obrigado. Doutora Maria Lúcia. Quando é um enquadramento na categoria B, requer o reclamante seja reconhecido seu enquadramento na categoria B do artigo 257 da CLT, em razão de ter elaborado como maquinista de viagem ou de creche ou de criação. Então, aqui que estou pedindo vênia para divergir do entendimento do juiz de origem no particular. A CLT, em face das peculiaridades do labor prestado no serviço ferroviário, possui disposições especiais sobre duração e condições de trabalho para tal categoria. Em verbos, eu transcrevo o artigo 236, no serviço ferroviário, considerado extra de transportes, casas de ferro abertas público, compreendendo a administração, construção, conservação e remoção das vias férreas, seus edifícios, obras de arte, material rodante, instalações complementares e acessórios, bem como serviço de telegrafia, telefonia e funcionamento de todas as instalações ferroviárias, aplicam-se os preceitos especiais constantes desta seção. Artigo 257. O pessoal que se refere ao artigo antecedente fica dividido nas seguintes categorias. Aí tem a categoria A,
Daí tem a categoria B, que é o pessoal que trabalha em lugares ou creches determinados e cujas tarefas requerem atenção constante. Pessoal de escritório, turmas de conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusive os respectivos telegrafistas, pessoal de criação, lascos e revistadores. E a categoria C, que são das equipagens de crença em geral. Então, eu transcrevo, né, as demais categorias e também o artigo 238, quanto ao cômputo do tempo, né? E aqui eu transcrevo também quanto à categoria C, né? E depois conclui que a importância do enquadramento está nas exceções previstas no artigo 238 para os empregados integrantes da categoria C. Enquanto para os demais trabalhadores, a norma prevê que será como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado estiver à disposição da escrada. Na hipótese em exame, controvérsia que o reclamante foi admitido para elaborar como maquinista de creme, exercendo atividade diretamente relacionada à atividade fim de transporte e deslocamento dos clientes reclamados, que exige atenção constante, deslocando-se de um ponto ao outro que não deixa dúvidas acerca de sua inserção na categoria B, de que trata o artigo 237 da CLT, de pessoal de criação. Já o pessoal de equipagem, a que se refere a categoria C, se refere ao pessoal de bordo, trabalhadores que exercem atividades secundárias ao transporte ferroviário. Assim sendo, o enquadramento do reclamante na categoria C, pessoal de equipagem, pelo juiz da Cor, está em desacordo com o artigo 257, linha B da CLT. E, nesse sentido, a jurisprudência prevalente do TST firmou o entendimento que o maquinista de creme se enquadra no pessoal de criação, integrando a categoria B do artigo 257 da CLT. E aí eu transcrevo, né, o arestos, que confirmo o enquadramento, né, do reclamante no artigo 257, linha B da CLT. Então, considera-se que todo o tempo em que ficou à disposição da reclamada como de efetivo de trabalho, aqui incluídas as horas de passe e de prontidão, lhe sendo devidas, observar a prescrição quinquenal, diferença de horas normais, bem como diferença de horas extras, com reflexo em imposto semanal remunerado, visto pré 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS mais 40%, em razão da habitualidade. E, no caso, a questão dos banheiros, 10.142.70. Dos danos morais, a reclamada está pugnando pela sua absolvição, né, em relação aos danos morais quanto à questão dos banheiros. Aqui eu descrevo, né, e transcrevo a prova oral. E da prova oral acima transcrita, tem-se que a partir de 2008 foram adquiridas novas locomotivas, que possuem banheiros higienizados, que eram operados concomitantemente com as antigas, com melhoria substancial das antigas condições de gradância de trabalho. Então, consideramos a perícia técnica, cujo laudo encontra-se as folhas 1201 e 1229, sétimo volume, a título de prova emprestada. E após vistorias e entrevistas realizadas com empregados da reclamada, cujos depoimentos foram transcritos na íntegra, folhas 1221 e 1224, e emissão de parecer de folhas 1226 e 1226, o perito concluiu que, por todo o exposto, conclui-se que o reclamante não era impedido de fazer suas necessidades fisiológicas, apenas devendo o maquinista comunicar previamente ao setor de controle competente, CCO, que emitia autorização, e assim a composição parar em local seguro. Então, o conjunto probatório dos autos demonstra que condições de degradância de trabalho até 2008, quando foram adquiridos novos locomotivos que eram operados concomitantemente com as antigas. Tem-se, portanto, que o reclamante foi exposto a condições de degradância de trabalho, ainda que de forma intermitente, uma vez que, a partir de 2008, foram adquiridos novos locomotivos que eram operados concomitantemente com as antigas. E o reclamante não apenas experimentou o desconforto e de comodidade, como se sujeitou a uma prática não condizente com os padrões de civilização moderna. E aí, no caso, em nexo causal que a conduta antijurídica da reclamada ou dano sofrido pelo reclamante, é que nós estamos mantendo a indenização, né, por dano moral, considerando que o valor de 5 mil não merece nem redução ou majoração, e, entendendo correta a sentença nesse aspecto, não tem nada para ouvir. Pois não. Doutora Raquel? Estou de acordo, excelência. Estou plenamente de acordo. Assim se decide. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, excelências. Obrigado. Processo físico com pedido de preferência, o número 10, o RO 1525-2014, 143.
Relatora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, revisora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, vota em terceiro, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito para assistir, doutor Hugo Moraes, pela recorrente. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão, por gentileza. Pois não, presidente. Eu conheço do recurso interposto, à exceção do pedido genérico e sem fundamentação da procedência da reconvenção. No mérito, dou-lhe provimento para 1. Excluir da condenação o pagamento da indenização pelo período estabilitário. 2. Excluir da condenação o pagamento de indenização equivalente ao valor do benefício previdenciário. 3. Afastar da condenação a obrigação de retificação do CTPS. Inverta os ônus de sucumbência em relação à perícia, sendo os honorários periciais reduzidos para R$ 1.000 na forma da resolução 232 do CSCNJ, devendo ser quitados na forma da súmula 457 do TST e serem restituídos à reclamada. Reduz o valor da condenação para R$ 1.000, com custo pela reclamada no importe de R$ 20, que fica autorizada a reaver o valor pago a maior pela via administrativa adequada na forma usual. Não havendo divergência, assim se decide. Senhor presidente, é porque o voto foi feito com duas opções. A doutora Caixeta leu a conclusão da opção primeira. Eu fiquei com a segunda. Salvo engano, a doutora... Estou acompanhando a segunda opção. A segunda? Então, desculpa, então, deixa eu reler agora a segunda opção. A segunda. Releio agora a segunda opção. Conheço do recurso interposto, à exceção do pedido genérico e sem fundamentação da procedência da reconvenção. No mérito, vencida, dá-se provimento parcial para excluir da condenação o pagamento da indenização durante o período de 22 de maio de 2014 a 8 de junho de 2014 e ainda para excluir da condenação o pagamento de férias mais um terço, 13º salário e FGTS mais a multa de 40%, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Pois não. Então, prevalece a opção 2. Opção 2, sem a senhora estar vencida. Ok. Unânime? Unânime. Tem adequação? Já tem adequação. Prevalece a opção 2, sem adequação. Tá. Assim se decide. Os físicos acabaram. Encerrou? Os físicos. Uma vez encerradas as sustentações orais atinentes aos processos físicos, proclama unanimidade o resultado dos demais feitos, na forma das conclusões dos eminentes relatores, tal qual nele se contém. A abstração feita as divergências que serão examinadas no momento oportuno. Dando sequência, instalo a sessão do processo eletrônico e, dando preferência ao processo número 010-172, adiado, a pedido da eminente desembargadora relatora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães. É aquele sozinho. Dou-lhe a palavra. Oi? Na sala das 13h02. Sala das 13h02. 13h02? 13h02 ou 12? 13h02, mais embaixo. Eu não tenho essa sala 13h02, tem 13. Está lá embaixo. Não tem. Esse é adiado? Tem 13h05, 13h10, 13h12, 13h15, 13h13, 13h17, 13h18, Como que está aqui? 11.800? 10, 172, 65. Pode falar. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Zagre Valentim e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Porque eu não visualizo. Tá certo. Como que está aqui? Não está nessa sala, não. Esse é adiado? Ele foi adiado. Essa sala aqui, doutor. 13h02. Então, eu coloquei aqui, ó. Pode clicar. Aqui. Aqui foi análise prévia, né? Ainda está saindo, não. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Se eu colocar análise prévia em todos. Não, ele está nessa sala, ele está... que ele tem uma composição com o senhor e não poderia ficar em outras salas. Então, o senhor está no painel do secretário? Não. No painel do magistrado?
Ela adequou. Fala aqui, está aqui, né? Excelência, esse é um adiado da semana passada. É. Parece que já foi até adequado. Já foi adequado, né? É. Não há divergência, então, não? Né? Eu retiro a divergência. Então, havendo divergência, assim se decide. 1180, qual que era esse? O número dele? Dando sequência. Ele está na sala das 13h04. Processo da sala 13/4. 13/4? Sala. Ou sozinho? Não está achando aqui o painel do magistrado da sessão. Fechei. Aqui? 6, tá bem, obrigada. Abre divergência. Painel do magistrado. Terceiro. Tá. Vai de novo, que eu tenho que atualizar. Vira votante da Painéis. Painel do magistrado. Esse. No dia 4. O que você Ele quer? vai abrir a sala. Você tirou e você também comentou sobre... A última sala? 13/4. 13/4. A penúltima da lista aqui. Obrigado. Isso não é diferente, tá? Esse processo foi adiado à sessão anterior e a sustentação oral já foi realizada pela doutora Fernanda, a relatoria da doutora Maria Cristina Dias Cacheta. As duas tiram, doutora Maria Lúcia. Hein? Da relatoria da doutora Maria Lúcia, Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, a juíza convocada Maria Cristina de Liz Caixeta. Porque esse é um que o 1180? Sim. Eu vou manter o voto. Do jeito, sem alterar, né? Ela nem levantou isso na defesa. Não, eu não levantei outra coisa, porque a prova me deu a favor. Exatamente. Pois não, presidente, foi um pedido de vista que eu fiz em relação a esse processo e agora, depois de analisá-lo, eu estou plenamente de acordo com o voto proposto pela relatora. Então, não havendo divergência, assim se decide. Esse é o 11.800? 11.800. Obrigada. Os adiados Já foram resolvidos, né? Sim. Agora vamos para sustentação oral. Sala da doutora Maria Lúcia. Sala da doutora Maria Lúcia. Posso fazer o pregão? Pode. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, na sala das 13 horas, é o 18, o RO 11.035/75/2017. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, inscrito Dr. Rogério Andrade Miranda, pela primeira recorrente reclamada, presente. Boa tarde, doutor Rogério. Boa tarde, doutor Paulo. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Estou conhecendo os recursos ordinários, enumero e negando desprovimento. Palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relatora, demais componentes dessa egrégia turma, senhora procuradora do trabalho, secretária, funcionários, colegas aqui presentes, uma boa tarde a todos. Doutora Maria Lúcia, eu rogo a Vossa Excelência que modifique o seu entendimento e, se assim não o fizer, que os demais votantes não a acompanhem, por razões singelas, as quais vou passar a expor. O primeiro ponto tratado no recurso, ele diz respeito à hora por intervalo interjornada descumprida. Se nós pegarmos a petição inicial, é de fácil constatação de que não houve pedido nesse sentido. Não existe esse pedido. O juiz, ao deferir essa parcela, ele faz um esforço, porque não houve prova, mas uma presunção de que em determinado dia, numa sexta-feira ou num sábado, o cartão de ponto dessa funcionária não era registrado no horário de saída, com o intuito de não haver violação do intervalo de 11 horas. Isso é mera presunção. E, como eu disse no início, não houve pedido de pagamento de hora suprimida de intervalo interjornada. Então, não se pode, com devida vênia, se deferir uma parcela que não foi pedido no inicial. E mesmo que assim não se entenda, não se pode deferir tal parcela
se efetivamente a empresa faz uma escala de trabalho que, de tempos em tempos, naquela escala, a pessoa vai sair mais cedo exatamente para que ela não trabalhe, para que se conceda aquelas 11 horas. A presunção do juiz não pode prevalecer. Outro ponto que a gente tem que abordar, o juiz de primeiro grau, o doutor João Borges, lá de Formiga, ele deferiu a essa reclamante uma indenização no período em que ela ficou afastada pelo acidente de trabalho, em razão de lucros cessantes. A pessoa ficou afastada 2 meses e meio e foi deferido lucro cessante. Ela recebeu do INSS todo aquele salário e foi deferido a ela o pagamento do salário daquele período que ela ficou afastada como lucros cessantes. Com a devida vênia, não há base legal para tal deferimento. Por quê? Se ela ficou afastada por 3 meses, recebeu o auxílio doença e hoje ela não tem nenhuma sequela, por que lucro cessante? Qual o prejuízo que ela teve? Eu acho que a legislação não abarca esse tipo de deferimento. Se ela ficou afastada por doença e recebia a sua remuneração pelo INSS, não há lucro cessante devido a ela. E mesmo se assim não se entendesse, se chegasse e falasse assim, ela pode ter recebido a menor, não existe essa prova no processo, quando muito, e dentro do princípio da argumentação, poder-se deferir para ela a diferença entre o que ela recebeu de auxílio-doença e a diferença entre o salário. Então, esse segundo tópico também nós rogamos que Vossa Excelência e os demais votantes reformulem o entendimento. E o terceiro e último tópico que a gente tem aqui é a condenação em dano moral. O que ocorreu nesse processo? A funcionária, o chefe dela, pediu que ela subisse a sobreloja da loja num depósito para pegar um produto. Ela foi àquele local, escorregou e caiu. Caiu no piso primeiro lá e fraturou, salvo engano, 2 costelas. Tanto é que ficou afastado. Aí a gente argumenta na nossa sustentação. O juiz presume, não tem perícia nesse processo, não existe laudo pericial. Ele presume que aquele local não dá segurança para o trabalhador. E o argumento da empresa é no sentido de que, qual o ato que nós praticamos? Ela subiu, se desequilibrou, subindo uma escada e caiu, qual o ato ilícito que foi praticado pela empresa? Essa é a questão discutida nesse processo. Ao ato, houve um abalo moral a essa funcionária simplesmente porque ela caiu, e esse ato é passível de uma indenização fixada em R$20 mil por esse dano moral? Rogamos, então, nesse aspecto, que também Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e, se assim não o fizer, reduza o valor do dano moral, porquanto ele está acima dos padrões definidos por essa própria turma em caso dessa natureza. É o que se pede e o que se espera. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutor. Doutor Maria Lúcia. A questão do pedido, né, do julgamento ex-capitita, o juiz de origem afastou a futura alegação de ausência de pedido específico aos seguintes fundamentos. Abraço. Nem mesmo se cogita de não haver pedido específico na inicial em relação a essa questão. Haja vista que é pedido de horas extras relativo ao tempo em que a reclamante registrava o ponto e continuava trabalhando, o que engloba as horas extras em questão por se referir ao mesmo fato. Então, foi nesse sentido, né, que nós mantivemos a questão do primeiro grau, entendendo que o mencionado pedido abarca o pedido de horas extras decorrentes do desrespeito ao intervalo em que a jornada por se referir ao mesmo fato. Registro que a reclamada exerceu o seu direito de defesa quanto às horas extras decorrentes do intervalo interjornada, pois em defesa negou a jornada acima alegada. Expressamente afirmou que o intervalo previsto pelo artigo 106 da CLT sempre foi respeitado. Portanto, não há falar no julgamento ex-capitita quando o órgão julgador, como no caso, não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa requerida, respeitando o princípio da congruência ou a discrição, artigo 492 do novo CPC. Além disso, vale lembrar que, apresentada a questão em juízo, caberá ao julgador analisar os fatos trazidos pelas partes, vigorando em nosso ordenamento jurídico a máxima da armi facto tabutibius, ou seja, damus facto e daria o direito. Então, nesse contexto, nós julgamento ex-capitita no aspecto. E quanto ao acidente de trabalho,
A reclamada está pretendendo sua absolvição, né, da condenação por indenização por danos morais, e a reclamante pretendeu majoração do valor arbitrário daquela indenização para R$30 mil, aduzindo incapacidade total, necessitando mudança de idade após o acidente, está desempregada. Nesse contexto, vale ressaltar que a indenização decorrente do contrato de trabalho pressupõe a existência de um ato ilícito praticado pelo empregador, de um prejuízo suportado pelo ofendido, de um nexo de causalidade que o dano experimentar por último e as atividades exercidas no curso daquele contrato. Diferença. E no que tinge ao dano material, consoante o disposto no artigo 950 do CCB, abro aspas, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu, fecho aspas. Na hipótese, ao revés do alegado pela reclamada, o juízo de origem não adotou a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, mas a responsabilidade subjetiva. E, além disso, vale em controvérsia que o acidente sofrido pela reclamante em 13 de agosto de 2017, comunicação do acidente do trabalho, né, CAT, tendo seu contrato de trabalho ficado suspenso até 30 de novembro de 2017. E, conforme a narração do acidente pelas partes, a reclamante caiu do segundo pavimento do estabelecimento da reclamada, o que demonstra a ausência de atitudes da reclamada que preservassem a integridade física da reclamante. A tese defensiva de que o referido acidente se deu pela falta de atenção da reclamante não pode ser acolhida, por não ser razoável que a simples falta de atenção, tese defensiva, tenha sido capaz de provar uma queda do segundo pavimento. Cabe ao empregador assegurar aos seus empregados condições de segurança, higiene e saúde em todos os aspectos relacionados com o ambiente de trabalho, adotando medidas que visem a eliminação ou redução dos riscos inerentes à atividade laboral. Artigo 7º, inciso 22, CR 88, artigo 157 do CLT. E as diligências assim mencionadas não foram feitas pela reclamada, sendo evidente sua culpa no sinistro que vitimou a reclamante. Então, não obstante a reclamada possuir PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais Acessíveis, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, não elide a culpa da reclamada pelo acidente da reclamante, porquanto essa decorreu da falta de segurança no ambiente de trabalho. E do acidente resultou fratura de 2 vértebras da reclamante, que ficou incapacitada para o trabalho pelo período de 13 de agosto de 2017 a 15 de novembro de 2017. Mas não houve sequelas e nem redução na capacidade laborativa, conforme admitido pela reclamante em depoimento pessoal. Nesse passo, comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa da reclamada, ressurge o direito de reparação com base nos artigos 166 e 927 do CCB e 7º inciso 28 da Constituição, né, da República. Então, nós estamos entendendo que é incontroverso nos autos que a reclamante ficou totalmente capacitada para o trabalho no período de 18 de agosto de 2017 a 15 de novembro de 2017, em decorrência do acidente de trabalho sofrido. Então, nós entendemos que a teoria do artigo 950 do CCB, considerado que o acidente de trabalho se culpa da reclamada, faz jus à reclamante aos lucros cessantes, o que se deixou de oferir em decorrência do acidente de trabalho, que, no caso, corresponde ao valor da remuneração equivalente ao período de afastamento, excluídos os primeiros 15 dias, cujo pagamento compete ao empregador. Cumpre esclarecer que a reparação por danos materiais ou benefícios previdenciários tem origem em fontes distintas de obrigações, por isso não se compensam e nada impede que se acumulem. O benefício da carga da previdenciária oficial tem fundamento na teoria do risco, na responsabilidade objetiva, sendo custeado pelas contribuições sociais do empregador. E a reparação civil, distintamente, tem um fundamento jurídico no dolo ou culpa do empregador ou de preposto seu. Portanto, o fato de reclamante ter percebido auxílio doença acidental nos constitui óbvio ao recebimento dos lucros cessantes equivalentes à remuneração do período de afastamento. Assim, mantém a condenação da reclamada ao pagamento da indenização por danos materiais, correspondente à remuneração devida à reclamante no período de 18 de agosto de 2017 e 15 de novembro de 2017, já excluídos os 15 primeiros dias de afastamento. Então, nesse sentido, que estão negando o provimento ao apelo da reclamada. Eles estão mantendo o valor, né, da indenização. Mantido. Previsto na decisão do primeiro grau. Mantido, né? Sim. Doutora Maria Raquel. Excelência, eu ouvi atentamente, né, muito bem colocada a sustentação oral do patrono da reclamada, mas nesse caso, até pelos fundamentos que a doutora Maria Lúcia coloca no voto, eu estou acompanhando a relatora.
A despeito do brilhantismo da sustentação do doutor Rogério, do brilhantismo do voto da eminente relatora e da revisora, eu tenho uma pequena divergência aqui, e é bastante pontual, que eu entendo que, uma vez recebendo o valor do auxílio-doença e dar os lucros cessantes, seria bis e idem. Então, eu acho que seria devido apenas à diferença entre o valor do auxílio-doença e o efetivamente recebido pela autora. Então, nisso eu daria essa pequena observação de pequena coisa de pouca relevância aqui, mas só para evitar vamos supor, eu estaria recebendo salário a título de lucros cessantes, além do auxílio-doença. Então, eu entendo que seria apenas a diferença entre o auxílio-doença, o valor oferido pelo previdenciário, e o salário propriamente dito. Fico vencido nesse aspecto. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, doutor Rogério. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 13, da Sala das 13 horas, URO 10.64791/2017. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Daniela Alves Ossi, pela recorrida reclamada presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Esse é o número 13? Esse. Estou conhecendo o recurso e no mérito rejeita preliminar e dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000, observado o súmula 459 do corrente ST. Inalterado o valor da condenação, porque ainda é compatível. Doutor, tem interesse em fazer uso da palavra? Só, Excelência, em relação aos danos morais. Pois não, com a palavra. Boa tarde a todos. O que se espera, então, é que não seja mantida a proposta de voto, né, quanto à condenação aos danos morais, exatamente por ausência de provas dos danos sofridos nesse caso. A sentença ela é muito clara, ela bateu muito em cima da questão da prova, então eu reitero os fundamentos que eles estão expostos. É o que se espera. Pois não. Devolvo a palavra do relatora. Aqui analisando os autos, percebe-se que o reclamante desincumbiu-se o seu encargo probatório, isto é, de demonstrar o tratamento inadequado e os constrangimentos sofridos em reunião com o coordenador da empresa Ré. E a proposta segue os seguintes depoimentos, aí eu transcrevo os depoimentos, em que a testemunha ouvida como informante declarou que estava em uma reunião com o Roberto, que ele ficou alterado, disse que o reclamante Lumar, se não estivesse na empresa, estaria pelas ruas vendendo buchinha e drogas. Disse ainda a todos que aquilo não era uma equipe, mas um bando de animais. E numa outra reunião, conforme ficou depoimento constando das folhas 458, numa reunião, viu o Roberto ficar nervoso com todos e dizer que o reclamante não servia nem para vender bucha. Ao que se lembra, só ouviu isso, nunca ouviu falar da função do monitor. Então, entendemos que a conduta adotada pelo representante da RES, que apelou os poderes diretivos do empregador e acarretou constrangimento, angústia e sofrimento psíquico ao reclamante, por quem seja o reconhecimento dos danos morais pelo rigor excessivo no ambiente de trabalho. E assim se faz, né, mistério a condenação da reclamada por indenização por danos morais. E que, no que se refere ao valor da indenização, cumpridade será aplicada pelo juiz de maneira equitativa. E, então, estamos fixando em R$ 2.000, já que achamos que, assim, o palavreado não estava, né, de acordo com o ambiente de trabalho, mas também não foi uma ofensa tão grave assim, né? Por isso que fixamos nesse patamar, condenando a reclamada para pagamento de indenização por danos morais, R$ 2.000, observado a súmula 459 com lente ST. Só mantém a proposta. Mantendo Maria Raquel. Estou acompanhando a proposta de voto. Inteiramente de acordo, doutor. Okay. Não sem antes cumprimentar pelo plano de sustentação. Obrigada, bom trabalho a todos. Boa tarde, doutora.
Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 20, da Sala das 13 horas, o RO 11.102/12/2016. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Emerson Fernando Silva, pelo primeiro recorrente reclamante, presente. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Estamos conhecendo os recursos e no mérito negando provimento ao recurso da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do autor para: a. majorar os minutos residuais para 60 minutos por dia elaborado, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença. B. acrescer a condenação, pagamento adicional noturno sobre as horas laboradas após 5 horas, reflexo do ISS, 13º salário, férias mais 1/3, horas extras, serviço prévio, FGTS mais multa de 40%, determinando que o percentual adicional noturno, que deve ser aplicado nas diferenças referidas adicional, atinente às horas prorrogadas, será o percentual legal 20%, e não o convencional. C. deferir os benefícios da justiça gratuita. D. excluir a condenação a pagamentos honorários advocatícios. E determinar a aplicação do PCAE como fator de correção monetária a partir de 25 de março de 2015. E majora o valor de condenação para R$30.000, fixando as custas em R$600. É esse o voto. Eu tenho interesse em fazer uso da palavra ou aguardo divergência? Eu vou aguardar eventual divergência. Não havendo divergência, assim se decide. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 3 da Sala das 13 horas, o RO 117/48/2018. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Sônia Aparecida Saraiva, pela recorrida reclamada, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Doutora Maria Lúcia, apenas a conclusão. Isso aqui. Estou conhecendo o recurso e no mérito dou-lhe provimento parcial para absolver os reclamantes do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem. Interesse fazer uso da palavra, doutora? Aguardo divergência. Excelentíssimo senhor presidente, agradecidos julgadores. Como eu costumo dizer, né, doutora, nunca estamos muito satisfeitos. Então, rogamos a vossas excelências aqui que acompanhem o voto da excelentíssima relatora em relação aos danos morais, exatamente pela total falta de provas e em relação a qualquer culpabilidade da reclamada, como bem acentuou a respeitável sentença. E em relação aos honorários, excelências, é decorrente da nova lei 13.467. E a sentença foi prolatada após a entrada em vigor da lei. Então, de acordo, inclusive, com o dispositivo, o disposto no artigo 14 do CPC, ela é aplicável. O artigo 14 ele é cristalino em relação a isso, ao preceituar, com a devida vênia aqui, aspas, a norma processual não retroagerá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. É o que está acontecendo. E a jurisprudência de nossos tribunais tem aplicado, tem deferido e aplicado a lei 13.467 em relação aos honorários advocatícios, uma farta jurisprudência nesse sentido, desde que a sentença tenha sido prolatada após o advento após a prolação da sentença. Então, rogamos a vossas excelências aqui, se me permitem, esse pequeno reparo, excelência doutora desembargadora Maria Lúcia, em relação à questão dos honorários. Tá? Muito obrigada. Pois não. Aqui, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nós entendemos que a apresentação foi interposta antes da vigência da lei 3.407/2017, MP 808/17, pois ajuizada inicialmente na Justiça Comum e, posteriormente, remetida para a especializada, que trouxeram o que se denominou de reforma trabalhista. Quanto ao tema em apreço, aplica-se a lei vigente no momento da postulação inicial, apresentação de defesa, pois no termo do artigo 14 do CPC 2015, a aplicação imediata da lei processual nova, que não requer girar, deve respeitar as atos processuais praticadas, situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, por essas razões, dou provimento ao recurso para absolver os reclamantes dos pagamentos honorários fixados na origem.
E aqui não vota, doutora Maria Cristina. Maria Cristina seria voto vencido. Tá certo. Excelência, eu ouvi, né, atentamente a doutora, só que agora acho que a gente fica até numa posição confortável, porque agora a gente tem até a instrução normativa do TST exatamente no entendimento da relatora. Né? O voto é mais antigo, ainda não menciona, mas isso para mim, colocou uma pá de cal. Então, eu estou acompanhando o voto. Fica mais confortável. Mais confortável. Também acompanho, não sem antes registrar o brilhante memorial que me foi ofertado. Obrigada, senhor. Bem examinou, detalhou toda a espécie discutida nos autos e a brilhante sustentação ofertada. Assim se decide. É um prazer tê-lo de volta aqui. Já deixou a substituta pronta para ninguém disputar, né? Obrigada. Obrigada, excelência. Oi? Só um minutinho. Aqui, por acaso, a senhora fez sustentação oral aqui em 2000, no processo de Uberlândia, negócio de disco de tacógrafo? Isso. Ah, então foi em 2000. Eu era substituto aqui, quando convocado. Foi em 2000, lembro da senhora. Agora é a minha? Disco de tacógrafo. Disco de tacógrafo, aquela discussão. Que hoje, daí, depois de muito custo, quando se conseguiu mudar a lei em relação aos motoristas. Eu lembro a confusão que teve na votação. Eu estava dando provimento, eu estava dando razão, e eu estava dando razão à senhora, e teve uma. Eu lembro como se fosse hoje. A nossa luta ali, convocando muitas vezes, alertamos o Ministério Público, em razão de conluio entre sindicatos de isso, eu lembro. Com as empresas, o Ministério Público chegou a estar, graças a Deus, modificou um pouco ajudar um pouco esses motoristas. Né? Mas foi uma luta desde 98 que eu lembro disso, foi relator, foi uma discussão. Foi ótimo, ótimo. Prazer, viu, doutor? Doutor Paulo é memória jurídica. Quem sou eu, não? Quem dera. Obrigado. Quem dera tivesse essa memória. Agora a sala da doutora Maria Raquel. Meio. Já estava bom. 6 dias. Muito tempo, né? Muito. Passando agora a sala, doutora Maria Raquel. Doutora Maria Raquel. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, número 12, da Sala das 13 e 12, URO 11.260.29/2016. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pelo recorrente reclamante presente. Doutora Maria Raquel, apenas a conclusão. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento. Queria fazer uso da palavra, doutor? Sim, excelência. Pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, ilustre procurador do trabalho, egrégia turma, boa tarde. Excelência, trata de ação de cobrança da contribuição sindical e o juiz de primeira instância entendeu que a notificação juntada nos autos não é válida porque ela foi recebida por pessoa diversa, por terceira pessoa. Entretanto, excelência, o que se verifica nas notificações juntadas nos autos, que foram 3 notificações, 3 ARs, 3 avisos de recebimento, é que a notificação foi enviada, inclusive, para o mesmo endereço em que o contribuinte, o réu, foi citado para responder a presente ação e assim o fez, respondendo, apresentando contestação. Além disso, este endereço para o qual foi enviada a notificação pessoal é o mesmo endereço eleito por ele em seu ITR como domicílio tributário. Então, a notificação pessoal feita pela CNA, ela é enviada ao domicílio tributário e, por assim ser, deveria ser entendido por válida. Por quê? O Decreto-Lei número 70.235 de 72, trata sobre o processo administrativo fiscal em nível federal, sobre todas as questões de tributo. E nele, em seu parágrafo, seu artigo 23, diz sobre o domicílio tributário, sobre a notificação válida enviada ao domicílio tributário. Artigo 23, inciso 2º, diz: por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Parágrafo 4º. Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo. Inciso 1º. O endereço postal por ele fornecido para fins cadastrais à administração tributária. E é o que foi feito.
A CNA ela tem convênio com a Receita Federal, o artigo 17 da Lei 9393 de 96, e através desse convênio nós obtemos a declaração de ITR do contribuinte. E de lá foi retirado o endereço para o qual foi enviada a notificação pessoal. Então, esta válida por ter sido feita no domicílio tributário. Nós já temos decisões deste tribunal nesse sentido, considerando válida a notificação recebida por terceiro desde que no domicílio tributário. E temos também um julgado do Tribunal da 24ª Região, em que analisou uma situação idêntica e aplicou esse decreto, número 70 de 235, e se me permitem ler parte da fundamentação do acórdão. Abre aspas. De fato, a intimação via postal, endereçada ao domicílio fiscal do contribuinte, pode ser recebida por ele ou por terceiros, como consta do decreto supra, sem que se retire o caráter pessoal do ato, máxime ao cumprir o escopo maior da ciência inequívoca do sujeito passivo do tributo a legitimar o ajuizamento da ação de cobrança. Mas a CNA tem razão ao referir que a prova da notificação de lançamento se dá com a prova do recebimento no domicílio tributário, eleito pelo sujeito passivo, ou seja, no endereço postal eleito como domicílio fiscal pelo contribuinte perante a Receita Federal do Brasil ou no prazo de 15 dias da data da expedição da notificação pelo agente arrecadador. Então, Excelência, o que entendemos é que, apesar da notificação ter sido recebida por terceiro, ela é válida por ter sido enviada ao domicílio tributário. Quando essa notificação chega lá por AR, ela pode ser recebida pelo porteiro, pelo filho, pela esposa, por quem estiver naquela residência, não sendo necessário que seja o próprio contribuinte. Além disso, a notificação foi feita no prazo correto, conforme súmula já desse tribunal, súmula 61, dentro do prazo de 5 anos. O edital foi publicado conforme o artigo 605 da CLT, e frisa-se não exigindo no edital a pessoalidade, porque ela foi cumprida com a notificação pessoal. O enquadramento sindical foi comprovado, porque há nos autos o CCIR comprova que a propriedade tem 3,49 módulos rurais, ou seja, superior a 2 módulos, como exige a lei. Então, entendemos assim que a ação está apta a ser provida neste tribunal, reformando a sentença. É o que se pede. Pois não, devolvo a palavra dos relatores. Eu vi, a doutora é muito didática, muito clara, né? Uma sustentação oral bem tranquila, mas é um processo que se repete, não é novo para nós aqui, e aí eu vou me permitir divergir da posição da doutora e até de outros colegas, de outros tribunais e outras turmas, etc., porque, nesse caso aqui, os ARs não constam a assinatura do demandado. Eu compartilho do entendimento, acho que eles comprovam apenas remessa da correspondência, não recebimento. Diante disso também, eu estou entendendo que o 605 não foi cumprido. Os editais em jornais, estou indicando os IDs aqui, são genéricos, ferem o princípio da publicidade e individualização do crédito tributário. A questão do CCIR é algo até que eu tenho visto e tentado estudar, mas a gente tem que pensar o seguinte: ela não insere automaticamente na condição de devedor de tributo, porque, na verdade, ela ali trata do ITR, e a gente tem que fugir da questão, que eu acho que esse é o interesse até do recorrente, de bitributação. Então, eu também estou entendendo que, até por esse motivo, eu estou mantendo a decisão também de primeiro grau. É a minha proposta de voto. Pois não. Quem quer de segunda votante? Sim. Da mesma forma, a eminente relatora elucidou com bastante clareza o caso aqui discutido, e entendo despiciente qualquer acréscimo, por isso acompanho ad íntegro o erudito voto. Sou eu, senhor presidente. Cumprimento a doutora Helena pela sustentação oral, mas também estou totalmente de acordo com a eminente relatora. Assim se decide. Boa tarde, doutor. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim. Número 6, da Sala das 13 e 12, o ROPS 10.142/70/2017. Voto, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Felipe Dourado Lages, pelo primeiro recorrente reclamante presente. Da Sala das 13 e 7?
É a mesma 13 e sala, 12. o 6 da pauta. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutora Maria Raquel, apenas a conclusão, por gentileza. Eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, dando provimento parcial ao recurso do autor para isentá-lo do pagamento dos honorários periciais fixados em R$ 1.000 referentes à perícia de insalubridade, facultando-se o auxiliar do juízo a receber a parcela em questão nos moldes da Resolução 66/2010 do CSJT. Quanto ao recurso da reclamada, eu nego o provimento. Interesse fazer uso da palavra, doutor? Tenho sim. Pois não, pelo procedimental. Primeiramente, cumprimento, desembargador presidente, quem lembra dos tempos bons de Pedro Leopoldo. Fizemos audiências lá. Boas audiências. E cumprimento os demais julgadores presentes. Bom, o caso aqui, o reclamante trata-se de trabalhador em uma empresa de concreto, caminhão-bomba, caminhão-betoneira. Sabidamente, a jornada desse pessoal é uma jornada bem extensa. Se formos atentar aos cartões de ponto, que, no primeiro momento, sim, nós pugnamos pela imprestabilidade total, ele até tem, sim, marcação de jornadas extensas, mas não todas. O reclamante apresentou especificamente impugnações de diversos dias do cartão de ponto, no espelho de ponto, que não consta qualquer marcação. Não consta marcação nem de falta, nem marcação de folga, atestado, o que quer que seja. E foi apontado por amostragem nos dias 31/12/2015, 13 de janeiro de 2016, 26 de maio de 2016. Além disso, existem diversas marcações, sim, também de falta, só que não há qualquer desconto no contra-cheque dele. Então, o reclamante, a todo tempo, inclusive através de sua testemunha, está impugnando, porque as informações que constam nos espelhos de ponto não são reais. A jornada que era efetivamente cumprida por ele, foi relatada, foi asseverada pela testemunha ouvida a seu rogo, diz que a jornada começava por volta de 5h50, 6 da manhã, e rotineiramente ia até 8, 9, 10 horas da noite. Existem, sim, dias nesses cartões de ponto com algumas marcações nesse sentido, mas não todos, não a maioria, que é o que acontecia na realidade dele. A fundamentação, inclusive do juiz de primeira instância, foi no depoimento da testemunha ouvida a rogo da empresa, que diz que reclamante e depoente não pegavam serviço no mesmo horário, não tinham habitualidade de se encontrar durante a jornada. E desconsiderando o depoimento da testemunha Arley, que foi ouvida a rogo do reclamante. A jornada relatada por ele não tem nada a ver com a jornada que consta nos cartões de ponto. E os cartões de ponto, segundo as testemunhas e o próprio preposto, eram todo mês assinados pelo trabalhador. E os cartões de ponto, inclusive juntados pela empresa, não tem nenhuma assinatura. O que ainda é um argumento que leva, sim, à imprestabilidade dos cartões de ponto. No outro sentido, também é apresentado em sede de recurso ordinário pelo reclamante a aplicação do teor da súmula 85 do TST. Os cartões de ponto, sim, demonstram uma quantidade muito grande de horas extras prestadas e também uma habitualidade na compensação de jornada. Bom, a empresa não tem banco de horas, não tem convenção coletiva tratando sobre banco de horas. Então, numa situação como essa, em que existe uma habitualidade da prestação de horas extras e de compensação, necessariamente, segundo o reclamante, tem que ser aplicado o teor da súmula 85 para pagamento, ao menos do adicional de horas extras, daquelas horas compensadas. Com relação ao intervalo intrajornada, o reclamante hora recorrente também chama a atenção para o fato de que foi fixado que houve real supressão do intervalo intrajornada durante 3 dias na semana. Isso baseado no depoimento da testemunha ouvida a rogo da empresa, quem eu repito
não trabalhava com ele no mesmo horário, não pegavam no mesmo horário, não se encontravam rotineiramente durante a jornada. A testemunha, senhor Arley, ouvida a rogo do reclamante, foi bem clara em que ela, sim, trabalhava diretamente com o reclamante, na carga, no serviço de entrega das obras do concreto, e que eles faziam todos os dias apenas 10 a 15 minutos de intervalo entre a jornada. Quem conhece do ramo sabe que quando o concreto fica pronto na usina, ele necessariamente tem que sair para entrega, porque o concreto endurece, o concreto fica imprestável para obras, para ser usado na obra. Então, ficou pronto, tem que sair, não tem essa de ter uma hora de intervalo para poder esperar, almoçar, para depois entregar o concreto no meio da obra. Não existe isso. E a jornada desse pessoal é essa. São 3, 4, 5 viagens por dia, ficou pronto, sai da usina, entrega o concreto na obra, volta para a empresa, para a usina, faz de novo o carregamento, sai novamente para poder fazer a entrega. E assim vai. Então, esses são os pontos que o reclamante pugna pela reforma do julgado. Muito obrigado. Eu vou falar para o relator. Eu vou ouvir atentamente, o doutor foi muito claro também, e como é voto de Hobbes, é mais difícil de ler aqui, eu vou tentar colocar, porque, a verdade, o deslinde desse processo, para mim, magistrada, ele é simples. Não é o que o doutor sonharia. Eu acho que a questão aqui, até pela matéria que o senhor trouxe, só a matéria fática, esse é o problema do processo, a matéria fática. E talvez a matéria fática e a prova que se fez em cima do que se almejava. O que pode ter acontecido é que talvez a estratégia de ação não tenha sido a melhor possível, porque o que acontece? O reclamante quer muito súmula 338, só que ele esbarra em cartões de ponto, de horários variáveis, né, que não são britânicos, com registro de hora extra, com pagamento de hora extra. E a prova colhida, eu tenho que compartilhar o entendimento de quem fez a instrução, ele traz uma fragilidade. Ele afasta já a 338, os próprios cartões afastam a 338, o reclamante ainda insiste nisso, mas traz uma testemunha que entrou em conflito também com essa tese da inicial. E o juiz é muito claro quando ele coloca, olha, eu sopesei esses depoimentos e eu estou entendendo, até por conta da força probante da prova documental que eu tenho aqui, que a jornada está aqui. A questão do intervalo, a gente sabe que é um trabalho, tem o problema do cimento e tudo, mas o juiz já deferiu 3 dias sem intervalo. Isso também está na sentença. Então, o que eu estou acolhendo aqui é a apreciação que o juiz fez da prova que ele colheu e que, nesse caso, vendo a força probante dos cartões, que foram ratificados, inclusive, pela prova testemunhal da empresa, ele acolheu e deferiu na forma que está lá na sentença. Essa prova foi até longe, o senhor não levantou aqui, ele, com base na prova testemunhal, até o adicional de insalubridade, ele descaracterizou. Ou seja, o grande problema desse processo foi a prova. E prova tem que ser bem feita. E eu estou acolhendo a apreciação, o sentimento de verdade que o juiz trouxe para esses autos. E é por isso que eu estou mantendo a minha proposta de voto. Se me permite, só uma questão. Isso, com relação à aplicação do disposto na súmula 85... Pelo mesmo motivo que ele colocou aqui. A jornada sábado, que tem registro, que ele fazia a compensação, não era... Nós temos empresas aqui que fazem a compensação e todo sábado tem. Não é o caso desses autos. Então, eu tô mantendo a sentença do jeito como ela foi feita, salvo em relação à questão dos honorários periciais. Tem registro, mas não suficiente para invalidar a compensação. Como sempre, brilhante a sustentação do doutor Felipe, também acompanha a eminente relatora, que bem apreciou o voto, deixando claro que esse processo é oriundo da Vara de Trabalho de Santa Luzia, que foi presidido pela doutora Gisele, e ela examinou com maestria
toda a questão, fazendo expressa menção à súmula 338, a ausência do banco de horas e o tanto adicional de periculosidade, insalubridade. E, dessa forma, acompanha a relatora, não sem antes louvar a brilhante sustentação. Doutora Paula. Também parabenizo o doutor Felipe Dourado pela sustentação oral, pontual, precisa, clara. Parabéns, doutor. Mas eu também acompanho a doutora Maria Raquel em razão da prova constante dos autos. Acompanho integralmente. Amigo de divergência, assim se decide. Boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Doutora Maria Cristina. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 16, da Sala das 13h15, URO, 10.780-29/2016. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito o Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela segunda recorrente reclamada presente. Não, é o quê? Beton? Ah, que chique, doutor. Prazer, querido. Tudo de bom. Boa sorte. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão, por gentileza. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de uma hora extra pela não fruição integral do intervalo entre a jornada, não se limitando ao período suprimido. Mantém-se os demais parâmetros de cálculo de horas extras determinado pelo juízo ACO, bem como para excluir da condenação o pagamento da multa por litigância de má-fé. Quanto ao recurso do reclamado, eu nego-lhe provimento, mantendo o valor fixado na condenação por entendê-lo ainda compatível. Teria sustentação, não? Sim, excelência. Pois não, pelo prazer. Excelentíssimo senhor desembargador presidente desta colenda turma, ilustre relatora, demais julgadores, senhora representante do Ministério Público, servidores, colegas. A questão do recurso da reclamada diz respeito ao que foi, inclusive, já objeto de decisão desta egrégia turma nesta sessão, com relação ao deferimento das horas extras após a 8ª e 44ª semanal. A reclamada pugna para que seja deferido após a 8ª ou 44ª semanal. E, especificamente, considerando a validade atribuída aos instrumentos coletivos pela respeitável sentença, que seja deferida após a 44ª semanal, em razão dos instrumentos de compensação ali previstos. Em outro aspecto, também, com relação ao intervalo interjornada, a própria convenção coletiva, desde os idos de 2003 até a vigência dela em 2017 e que foi posteriormente até convalidada pela Lei 13.103 de 2015, permite a fruição parcial do intervalo interjornada em 2003, no período de 10 horas, de 9 horas ininterruptas, com 2 posteriormente ao dia seguinte, e nos anos seguintes, da mesma forma prevista na Lei 13.103, de 8 horas, com possibilidade de compensação das 3 subsequentes na jornada do dia posterior. Então, em razão disso, é que se requer a observação dos instrumentos coletivos com relação à possibilidade de fracionamento do intervalo interjornada. Agora, ousando divergir um pouco e pedindo a máxima vênia à ilustre relatora, a litigância de má-fé é escancarada nesses autos. Ela é escancarada, inclusive, pelos procuradores do reclamante. E eu vou esclarecer para a senhora o seguinte. Na petição inicial
Item 8, controle de jornada. Além dos fundamentos da diária descritos na respeitável sentença, o reclamante assim pontua: o reclamante, através do rastreador, era obrigado a comunicar qualquer parada imprevistos durante a viagem, como quebra do veículo, previsão de entrega e possível atraso no prazo estipulado, horário de carregamento, descarga, definido pelos clientes, não sendo faculdade do reclamante os horários para trabalhar. Registro através do rastreador. Posteriormente, nos itens destacados em seta, penúltimo item, a reclamada não autorizava o reclamante a registrar no, entre aspas, diário de bordo de controle de jornada todas as horas realizadas. Parágrafos abaixo, na mesma folha 8 da inicial, dos autos, o último parágrafo. Por tais razões, o reclamante impugna desde já qualquer alegação de inexistência, impossibilidade ou dispensa de controle de jornada, bem como fica impugnado o diário de bordo de controle de jornada e requer a exibição dos relatórios de rastreamento que indicam a real jornada, o que foi fundamentado antes. Impugnou os diários de jornada. Pois bem, vamos à impugnação. A reclamada faz a contestação e apresenta os relatórios do diário de jornada, onde o reclamante, não sei se a todos é familiar uma cabine de caminhão hoje, existe o rastreador, um equipamento que fica oculto no veículo, e dentro da cabine há o teclado com o monitor, onde o reclamante manda as macros de controle de jornada. A hora que ele iniciou, a hora que ele parou, a hora que ele foi fazer carga e a hora que ele foi fazer descarga. Exatamente como os relatórios juntados pela empresa. E aí o reclamante, em impugnação à defesa, após, desde a inicial, já impugnar os diários de bordo, os alegados diários de bordo, que são inexistentes, pois o controle é todo feito pelo rastreamento, ainda, último parágrafo de folhas 962. Ainda, tendo em vista que a reclamada não trouxe aos autos os controles de jornada do reclamante, aspas novamente, diários de bordo de controles de jornada do período contratual, que consta a real jornada de trabalho. Pois bem, ele afirma na inicial que o registro é feito pelo rastreamento. A empresa junta o rastreamento, ele não desconstitui. A respeitável sentença convalida, condena a reclamada em horas extras com base em tais depoimentos. E, posteriormente, com a testemunha, que foi considerado falso testemunho pela respeitável sentença, ele quer invalidar os relatórios de rastreamento para que seja considerado um documento fantasioso de diário de bordo, que não existe. Ele mesmo fala na inicial, ele impugna, antes de existir uma defesa, ele impugna o diário de bordo. Ele fala que a jornada está no relatório, só que a jornada que está no relatório não é aquela que ele quer da inicial, aquela geral e fantasiosa de 5 às 22. Então é por isso que a litigância de má-fé, além da questão das diárias, ele deduz pedido contra o que está disposto nos instrumentos coletivos, ele manipula e quer induzir o Poder Judiciário a erro. Isso que está escrito não é em depoimento do reclamante, é em peça processual. É a petição inicial que fala e a impugnação. Olha, eu quero desse jeito aqui. Ótimo, a empresa te deu desse jeito aqui. Ah, não, mas isso aqui não é o que eu quero, não. Agora eu quero aqui, ó. Isso é manipulação. Então, em razão desses argumentos, é que eu peço a máxima vênia à ilustre e brilhante relatora para que seja mantida a condenação em litigância de má-fé, não só pelos
pelos fundamentos da respeitável sentença, mas pela escancarada manipulação existente nos autos. Em razão disso, quanto aos demais pontos, eu requer que seja seguido o voto da eminente relatora, à exceção destes singelos pontos do recurso da reclamada de observância das horas extras, além da 44ª e do fracionamento do intervalo interjornada. É o que se requer, senhor presidente. Pois não. Eu vou falar para ela. Pois não. Eu vou pedir vista do processo. Pois não. Só que aí, doutora Maria Cristina, hoje era a última sessão de Vossa Excelência? Não, é porque eu volto na substituição do gabinete da doutora Maria Lúcia, então... Mas aí a senhora volta que dia? Na próxima. Então não é vista, na próxima sessão, né, doutora Maria Lúcia? Na próxima já? É. Na próxima eu já estou aqui. Dia 11? Dia 11 eu já estou aqui, doutora Maria Lúcia. Já como terceira votante, dia 16, né? É. Você já está vinculada, né? Já estou vinculada a partir do dia 11. Então dá certo, né? Ou então, doutora... A próxima sessão vai ser que dia? A nossa próxima? Não, 11. Ah, então se Vossa Excelência estará aqui, não causa nenhum prejuízo. Eu sugeriria, para evitar qualquer tipo de coisa, que fosse remarcado para o dia 16, pode ser, doutora Paula? Porque aí eu já, porque a doutora entra de férias 18, a partir de 18. Dia 18, que ela entra de férias dia 16, não é? Então, para evitar qualquer dúvida, percalço, exatamente, ficaria para o dia 18, pode ser? Tá, dia 18, tudo. Pode ser? Tá pode. Né? Ok, obrigada. Então, dia 18? Dia 18. Como eu estou aqui mesmo, eu fico vinculada a esse processo, doutor Paulo. Não tem risco dia 18 de ter aquele problema de jogo, não, né? Não, aí já vai ter terminado. Aí já somos aí, se Deus quiser. Corre o risco de não ter público. Corre o risco de... 18 do 7. A relatora está sendo adiada para o dia 18. Afinal é dia 15. Isso. Não, dia 15. Dia 15, domingo. Ah, domingo. Tá bom, aí eu... O julgamento fica para o dia 18. Tá. Eu agradeço a todos, uma boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço aos seus pais, Davi. Olhar, por que isso não deu? 18, tá. Foi processo. Eu coloquei registrado para Maria Lúcia. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 15, da sala das 13h15, o RO 10.706.54/2017. Votam desembargadora Paula Oliveira Canté, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscritos, doutor Humberto Maciel Fonseca, doutora Cristiane Pereira, doutor Kleber Alves de Carvalho, doutora Juliana Loyola Guimarães, doutor Rosendo de Fátima Vieira Júnior, doutora Isabela Batista Torres, doutora Gabriela Guimarães Alves da Silva e doutor Paulo Coimbra, pela primeira recorrente reclamante, ausentes. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão? Doutor Paulo, que saiu aqui da... Ah, tá. Saiu do meu... Você quer que eu leia? Mas a gente lê? Pois não, doutor. O meu já está fora do meu. Hein? O meu já entrou na tela, no seu não? Eu não. Eu tenho impressa aqui também. Tem doutor Paulo, doutor Paulo tem. Pois com a vênia de sempre, vou ler, doutor. Conheço o recurso interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar o reclamado a efetuar os recolhimentos a previr relativa às verbas reconhecidas nesta ação na forma do regulamento próprio, observando-se a cota-parte devida pelas partes, sendo que eventuais juros de correção monetária devidos deverão ser suportados unicamente pela empregadora, parte que deu causa ao recolhimento de forma incorreta. B. Ao pagamento das diferenças de anuênio, conforme se apurar em liquidação de sentença, no percentual de 1% sobre o vencimento padrão a cada 365 dias de efetivo exercício, observando-se a prescrição quinquenal declarada na sentença, possuindo os anuênios natureza salarial, devidos os reflexos em horas extras, gratificação semestral, férias mais 1/3, abonos e licença, prêmio. D. Determinar a aplicação do IPCA-R na condição de fator de atualização a partir do dia 25 de março de 2015, devendo ser aplicado o Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, TRD, para os débitos trabalhistas a serem atualizados até o dia 24 de março de 2015. Na forma da decisão proferida nos embargos de declaração, um agravo incidental
479-60-2011, 504-20231. Conheço também do recurso interposto pelo reclamado e no mérito nego do provimento. Elevo o valor da condenação para 40 mil com R$800, com custo de R$800 pelo reclamado. E adianto que a divergência lançada pela eminente desembargadora Paula Oliveira Cantera, que passa a defendê-lo. Senhor presidente, nesse caso eu fico vencida em relação à gratificação, à integração da gratificação semestral, que é paga mensalmente, na base de cálculo das horas extras que foram deferidas. Só nesse tópico eu daria provimento ao apelo da autora. Tá. Então, você entendeu? Integração. Então, vencida parcialmente a eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, que dava provimento ao recurso interposto pela autora, para determinar, né, doutora? Isso. A integração da gratificação semestral, né? Na base de cálculo das horas extras. Na base de cálculo das horas extras reconhecidas. Já tem até... Tá. Tá? Doutor Paulo, na minha conclusão aqui estava a condenação para 30 e 600 é diferente. É 40 ou 30? Eleva o valor da condenação para R$30 mil com custo de R$600 pelo reclamado. Que lá em cima está 40. Hein? Vai ficar ouro em cima ou embaixo? Ah, tá. O que vai ficar? Então tem dois, né? Então fica os fundamentos seu desse. Você conserta seus fundamentos então? Certo, né? 40 e o quê? 40 e 800. 40 e 800. Sim. Vencida, você pode copiar dela só. Vencida parcialmente a ministra desembargadora, que dava provimento ao recurso da altura para determinar a integração na base de cálculo das horas extras deferidas? Isso. Ok. Assim se decide. Se Deus quiser. Não, eu vou pegar um texto novo. Dia 16, se Deus quiser. Porque... Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, número 2, da sala das 13h15, URO. 10.00667-2017. Voto a desembargadora Paula Oliveira Cantera, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Helena de Cássia Rodrigues Carneiro, pelo recorrente reclamante presente. Boa tarde, doutora. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente, eu conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Teria sobre... Excelência, a situação é idêntica. Idêntica? Idêntica ao processo que eu me reporto à sustentação anterior. Eu ia dizer, de início, que era idêntica. É idêntica. Idêntica, sustenta a mesma forma que a doutora Maria Raquel. É questão de recebimento de notificação. Exatamente. Pois não. Então, o atendimento coerente com o entendimento anterior. E, olha, eu não voto... Doutora Paula. Eu estou plenamente de acordo. Doutora Maria Lúcia. É o número 2? Não, o voto é absolutamente idêntico ao anterior. 1000, né? 10 mil? 10.006-67-2017. É o 2 da pauta. Pois é, o 2 da pauta. É absolutamente idêntico. A senhora é a terceira votante. Doutora Helena. Não havendo divergência, assim se decide. Obrigada. Boa tarde, doutora. Dando seguimento, uma vez encerrada as sustentações orais atinentes aos processos virtuais, proclama a unanimidade do resultado dos demais feitos na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual nele se contém, a abstração feita, as divergências que serão examinadas no momento oportuno. Iniciamos pela doutora Maria Lúcia. Maria Lúcia, a primeira divergência é lançada pela doutora